Bom. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, aqui estamos nessa noite para meditarmos e aprendermos da Tua Palavra. Que aquilo que nós nessa noite abordarmos e buscarmos entender aqui, possa, Deus, iluminar a mente, abrir o entendimento e o conhecimento, não só daqueles que aqui se encontram, mas de todos aqueles, ó Pai amado, que estarão acompanhando ou no futuro bem próximo estarão vendo. Senhor, que esse estudo possa nos mostrar claramente como a fé, ela é gerada pela palavra, e a palavra gera dentro de nós uma salvação, uma vida plena e satisfeita com o Senhor. Por isso, ó Deus, faça-se presente, que o Teu Espírito Santo ilumine as nossas mentes e nos traga o entendimento. Te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10. Abaixa um pouco. Aí. Romanos 10. Vamos do versículo, primeiramente, versículo 1 ao versículo 4, a gente vai dividir por partes hoje. A gente vai rapidinho. Romanos 10. Uma coisa a gente tem que entender sempre é que os livros da Bíblia, igual os capítulos, eles são sempre separados por subtemas. Então sempre tem o tema principal, que é igual aqui, né? Os judeus rejeitam a justiça de Deus. E vai falar sobre isso do começo ao fim. Só que dentro do capítulo, ele faz subtemas. A gente vai ver cada um desses subtemas, tá? São importantes subtemas para a gente poder entender melhor essa dinâmica, né? Como ela acontece. Então, zelo sem entendimento. Vamos lá, versículo 1 ao 4 diz assim para nós: Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, Paulo trabalha alguns pontos aqui. Primeiro dele, Paulo fala sobre o desejo dele em ver o povo salvo. Ele deixa bem claro no versículo 1, ó, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Quer dizer, ele fala, o meu desejo e as minhas orações que eu faço a Deus simplesmente é para salvação. Para que Deus venha fazer o quê? Salvar. É necessário que a gente entenda uma coisa. Se eu vou orar por alguém, primeiro ponto da minha oração tem que ser para a salvação. Deus tem que entrar com providência naquela vida, mas primeiramente, ministra sobre ela a salvação. Deus tem que entrar uma cura, uma libertação, uma restauração, mas ministra sobre ela a salvação. Tudo primeiramente tem que ser ministrado o quê? Salvação. Se eu não ministrar a salvação em primeiro lugar, eu vou estar falhando. Eu vou estar devendo algo. É o que Paulo deixa bem claro. Todas as nossas orações, o desejo do nosso coração, nas nossas orações tem que ser para a salvação. Nossa, em primeiro lugar, e depois dos nossos familiares, dos nossos parentes, das pessoas próximas da gente, e até mesmo o que Jesus deixa para nós lá no final do capítulo 5 de Mateus. Orai pelos vossos inimigos. É fácil orar por um inimigo? É fácil eu falar, Deus, abençoa quem me persegue? Mas o desejo do meu coração tem que ser orar pela salvação. Paulo orava pela salvação de Israel. E nós temos que orar pela nossa própria salvação. Tá?
Outro ponto que ele vai trabalhar aqui vai ser: aborda o contexto da justificação, não na lei, pois os homens fazem como querem, mas sim em Cristo que vem após a lei e é sobre ela. É o que ele fala aqui para nós no versículo 3, olha só. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. O versículo 3 ele deixa bem claro para nós assim: o povo não se sujeitou à justiça de Deus. Tem pessoas que estão assim hoje na igreja. Eu vou à igreja, eu ouço a palavra, eu recebo a palavra, mas eu não quero me sujeitar à vontade de Deus. Semana passada, eu e o Marcelo estavam tendo uma conversa aí com uma jovem e o contexto foi bem em cima disso, né? Ah, mas eu sou assim, mas você quer fazer a vontade de Deus? Se sujeitar à vontade de Deus? Por quê? Porque as pessoas querem fazer a justiça conforme elas acham que deve ser. Não, mas se eu estou errando nisso aqui, Deus ele me ama. Ele me aceita como eu estou. Ele diz: vinde como estais. Não importa o que eu sou, não importa como eu sou, ele me aceita. Olha o que Paulo está falando aqui, ó. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, o povo começa a fazer o quê? Zelo sem entendimento. Ele quer zelar pela palavra sem entender nada. E ele não quer saber da justiça de Deus. Ele quer fazer sua própria justiça. Não, eu pequei, mas Deus me ama. Não quer dizer que eu pequei e eu vou para o inferno, porque Deus me ama. Então o que importa é eu estar dentro da igreja. O que importa é eu estar em comunhão com a igreja. Que se eu estiver em comunhão com a igreja, dentro da igreja, Deus me ama. E tudo vai ser perfeito. Vai tudo continuar maravilhosamente bem na minha vida. Será? Não. Por quê? Para que eu possa entender a justiça de Deus, eu tenho que vivê-la. Não só falar que eu conheço a Deus, porque nós estamos vivendo uma vida sem entender ou conhecer a Deus. E Paulo deixa isso bem claro. E olha o versículo 4 que ele fala: porque o fim da lei é Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Quer dizer, o fim da lei é Cristo. Eu começo com a lei. Só que quando que termina a lei? Quando começa Jesus. Jesus começou, a lei acaba. Começa Jesus, começa agora uma nova história. Começa Jesus, termina a lei. Você vai perguntar para mim, mas por que a lei ela é tão mal vista? Porque a lei ela é de justiça humana. A lei que ele está falando aqui não é a lei dos 10 mandamentos. É a lei humana. Alguma lei humana, ela te valoriza pelo lado espiritual? Toda justiça feita na terra, ela é humana. Então, vamos lá dizer assim, uma pessoa assassina alguém, aí vai para um tribunal. O tribunal pode chegar lá e humanamente absolver essa pessoa e falar: não, nós não acreditamos que você fez isso. Você está absolvido. É uma justiça humana. Mas quando agora eu encontro Jesus, não importa se o mundo fala que é certo ou errado. O que importa é o que Jesus quer que eu faça. O que Jesus quer que eu diga. Quer que eu viva. É isso que vai importar para mim. Não aquilo que eu fazia. Aquilo que Ele quer que eu agora faça. Então temos que entender isso. Quando eu encontro Jesus, eu passo a viver o quê? A vontade dele. Então, quando eu encontro Jesus, não existe mais lei humana. Ah, mas o jeitinho. Não, quando eu encontro Jesus, é do jeito que ele quer. É aqui, ó. Do jeito dele. Não do meu jeito, do jeito dele. Vamos continuar aqui. Já passa para o versículo 5. Vai ser um pouco mais longo. A gente vai... Agora vamos lá.
a única salvação. Tudo bem, você vai falar para mim assim, eu já sei que a única salvação é Cristo Jesus. Mas qual é o intuito de eu estudar a Bíblia? É eu entender por que a única salvação é Cristo Jesus. Aí uns já vão falar, não, mas porque ele morreu na cruz. Mas aí eu começo a trazer várias perguntas. Por que ele morreu na cruz? Do capítulo 10, versículo 5, tá bom? Aí vem perguntas como, por que ele foi para a cruz? Ele podia ter fugido da cruz? Por que ele viveu a vida que ele viveu? Por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus existiu? Por que Deus precisou dar o seu filho? Por que Deus precisou criar o mundo? Por que Deus precisou criar o homem para fazer tudo isso? São perguntas que vão surgir e você fica assim, não, mas eu já sei. Sabe? E quando começa a vir essas perguntas? A primeira pergunta que muitos ateístas fazem, né? Se Deus é Deus, por que Deus criou o mundo e criou um homem que ia pecar? Deus vem e fala, mas tia, da onde que veio Deus? Ele se pergunta, tia, tá, Jesus existe, Jesus salva. E da onde que veio Deus? Deus veio da onde? Pois é. Da onde que veio Deus? Onde veio Deus? A pergunta é, não da onde que veio Deus, porque só pode vir algo que é material. Aquilo que se materializa vem de algo. Ele quer dizer da onde ele surgiu. Aí que é o ponto. O que surge é criação. Aí eu falo para ele, da onde ele veio do céu, só sei que ele existe. E ele está vivo dentro de mim. É o que a gente vai responder, mas dentro de uma linha física, o próprio físico mesmo fala, só pode surgir algo que passa a existir. Esse papel vai surgir a partir do momento que eu materializo ele. Aí surgiu. Pergunta é, desde quando Deus surgiu? Primeiro ponto, alguém já conseguiu materializar Deus? Então Deus não surgiu. Ele não surge. Só surge aquilo que é materializado. Se eu não materializei, ele não... Então por que eu estou adorando a Deus? Pois é, essa é a questão. Não é porque eu adoro alguma coisa que surgiu. Se eu for adorar algo que surgiu, eu crio uma imagem e adoro a imagem. Agora, quando eu falo de Deus, eu falo de crer, confiar e adorar algo ou alguém que não é como eu e que não é igual a qualquer coisa nesse mundo. É totalmente diferente. Deus não, vamos dizer assim, ele não existe materialmente. Ele existe espiritualmente. E o espiritual torna real o material. Então, o espiritual, o surreal, o que está além dos nossos olhos, ele faz aquilo que nós vemos surgir e existir. Aí você fala, mas como assim? Uma ideia. Esse papel não foi feito assim, tipo, papel. Ele foi o primeiro o quê? Pensado, criado e materializado. Mas, direto aqui, alguém pensou. Alguém criou na sua cabeça, imaginou. Aí chegou numa indústria e falou, eu quero fazer um papel fininho, frágil, para secar as mãos ou o suor do rosto. Um papel toalha. Eu quero substituir a toalha de pano por uma toalha de papel. Papel, toalha. O que você entende por toalha? Uma coisa que tem algodão, ou linho, ou qualquer coisa que seque. Aí o cara chega para você e fala, então, toalha não precisa ser pano. Toalha pode ser papel. Deus não é matéria. Deus fosse matéria, eu poderia falar assim, Deus é papel. Deus é espírito. Deus é espírito. Bem diferente, Deus é espírito. Diferente de matéria. Ele pode se materializar? Se ele quiser. Mas, quando Deus surge? Deus não surge. Ele cria. A pergunta é, quando eu surjo? Quando eu sou criado. Agora, ele não é criatura para ser criado. Aí entra o texto.
Deus. Vamos lá. A única salvação. Versículo 5. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Por que Moisés escreve as leis e fala que as leis vai ser o regimento de uma vida perfeita? Primeiro ponto. Existia Jesus? Existia o caminho, a verdade e a vida? Não. Só que existia algo dado a eles. 10 mandamentos. Quando Moisés existia, Jesus não existia ainda? Não. Moisés, ele vai existir Estava diretamente com Deus. com o Criador. Com o próprio Criador. Vamos dizer assim, Moisés, ele veio em torno de 1.400 a 1.300 anos antes de Jesus. De 1.400 a 1.300 anos antes de Jesus. Então, tem tempo. É velhinho. Então Moisés fala que é pela lei que as pessoas viverão. Por quê? Tinha que criar a lei. É um projeto de Deus. Vem Adão, peca, pecado entra no mundo. Do pecado no mundo, Deus escolhe um homem chamado Abraão. Abraão tem seus filhos, netos, um deles chama Jacó, que muda o nome para Israel. Israel fica lá no Egito, com toda a sua descendência. Moisés vai e livra Israel do Egito. Mas Israel era o povo escolhido de Deus. Se Israel é o povo escolhido de Deus, uma coisa vai acontecer agora. Eles precisavam que o plano continuasse. E o plano começa aqui, na lei. Por quê? Porque eu tenho que mostrar para o povo que eles estão errados. Que eles precisam de um Salvador. Como que eu vou te convencer que você precisa de ajuda? Quando eu coloco uma lei. Eu implanto uma lei e falo: você precisa de ajuda. Por quê? Aí você vai ter noção que você não é autossuficiente. Então ele fala: aquele que cumprir toda a lei viverá. Mas o que não cumprir a lei morrerá. Alguém viveu além do que foi permitido? Não, porque não cumpriu a... Versículo 6. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu? Isso é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo? Isso é, a tornar trazer dentre os mortos Cristo? Versículo 8. Mas que diz? A palavra junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Ele fala o seguinte para nós aqui, Paulo, no versículo 6. Mas a justiça, que é pela fé, ela diz: não digas em teu coração. Primeira pergunta: quem subirá aos céus? Quem descerá ao inferno? Ixi, morreu? Como assim foi? Sempre. Agora foi. Por problemas técnicos. Sempre acontece. Aí, montou. Então, ele vai falar para nós o que no primeiro ponto? A justiça pela lei versus a justiça pela fé. A lei pode salvar? Se você cumprir ela, vai. Só que quando eu encontro Jesus, por que eu vou viver pela lei? Se eu vou estar fadado ao pecado. Agora eu vou viver o quê? Pela a fé. Justiça pela... Se eu ouço a palavra gera em mim o quê? Fé. Olha o que Paulo fala: mas a justiça que é pela fé, ela não coloca no coração coisas como: quem vai subir aos céus? Ou quem vai descer ao inferno? Ou quem poderá fazer todas essas coisas? Aí ele responde no versículo 8 assim, ó: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração.
esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Lembrando, aonde é o coração do crente? A sua mente. Existe uma diferença entre cérebro e mente. Tá? Cérebro está aqui dentro. É um mecanismo aqui dentro dotado da gente. Acho que é a anteninha do negócio. Vira mais para cima. Isso, vira ele para cá. Isso. Acho que pega o sinal agora sim. O que acontece é o seguinte: cérebro e mente. O cérebro, ele é uma parte que está aqui dentro da gente e ele faz parte do corpo. Ele armazena todas as informações. É como se fosse um computador. Só que o computador não é aquela caixa que você está vendo ali. O que faz aquilo funcionar é o mecanismo que está dentro dele chamado HD. O cérebro está aqui, mas o que faz ele funcionar é algo chamado mente. Já ouviu falar sobre mentiroso? Já para o pessoal que quer a palavra mentiroso? Não. Mente, cérebro e mente. Mentiroso é aquele que usa além do que a mente deveria ser usada. Ele cria algo dentro do seu cérebro que não existe. Ele cria uma imaginação da sua mente. Ele cria vamos dizer assim, uma mente, uma mente secundária, uma segunda mente. É o mentiroso. Então, todo mentiroso, ele usa muito o cérebro. Por quê? Ele tem que inventar uma história. Então, ele usa muito ali as suas capacidades. Ele sobrecarrega. A gente fala, por que o coração do crente é a sua mente? Porque o coração do crente é aqui dentro e não aqui. Primeiro ponto. O nosso coração está aqui dentro porque é onde está guardada as nossas emoções e os nossos sentimentos. O que eu guardo na mente? Emoção e sentimento. Duas coisas. Olha só. O que é emoção? Emoção é aquilo que eu sinto. É aquilo que acontece no momento. Então, exemplo. Alguém te dá um presente. Você fica triste ou fica feliz? Feliz, uma emoção. Sentimento, algo que você carrega com você. Então, quando a gente fala assim, entra na vida emocional, é nas coisas cotidianas, coisas que vão acontecendo. Uma dívida, deixa triste. Ganhar dinheiro, deixa feliz. Quer dizer, isso é sentimento ou emoção? Emoção. Agora, alguém fez algo para mim que me deixou muito chateado. Sentimento. Alguém fez algo que me deixou muito feliz. Sentimento. Sentimento é aquilo que não é um momento. Sentimento é aquilo que eu vou carregar. Um exemplo, paixão, ela é emoção. Amor é sentimento. Paixão, ela é momentânea. Amor é uma coisa que podemos dizer que pode ser eterno. Porque é um sentimento que eu levo para a vida inteira. E quando Paulo fala assim para nós que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração, quer dizer, você pensa a palavra, você vive a palavra, você está enganjado na palavra. Então, quando eu estou vivendo a palavra, na minha mente só tem palavra de Deus, quando eu abro a boca e começo a falar, o que vai sair dela? Só a palavra de Deus. Dá isso aí para mim. Obrigado. Tira isso aqui. Acho que é a bateria dele que deve estar fraca. Já faz um mês que a gente está usando ele e não durou com a bateria até agora. É um mês usando e não trocou a bateria. Então, poderoso. Bateria boa. Durou um mês usando. Às vezes as pessoas têm dúvida. Eu entendi que às vezes as pessoas falam, meu coração falou. Deus tocou no meu coração. Sim. E para falar alguma coisa, exemplo,
E que seja da parte do Senhor. Tem pessoas que falam assim, olha, tem pessoas que falam assim, Deus tocou no meu coração. Então, eu achava que era o nosso coração mesmo. E outra coisa, tem pessoas que usam muito, por qualquer coisa, falar, Deus tocou no meu coração. Deus tocou no meu coração. Que acaba não sendo concretizada a palavra, qual foi dita, que foi Deus que falou no coração, entendeu? Entendeu o que eu quis dizer? Ela mesma. Então, aí, quer dizer, que só não tirou da minha mente agora. Sim. Toda vez as pessoas chegam e falam, olha, Deus falou no meu coração. Deus fala no meu coração. E bate no peito. Eu acreditava que era do coração. Coração do meu coração. Olha, Deus tocou no meu coração. Então, eu falei, então, é de Deus. Mas você fala mais disso que o coração é enganoso? Coração enganoso. O coração do homem é enganoso. Pois é. E isso me deixou dúvida. Quer dizer, o esclarecimento veio agora. Quando que eu sei que aquilo é de Deus? Primeiro ponto. Tá aqui, ó. A palavra está junto de ti. Junto de mim está na onde? Na minha boca e no meu coração. Quando eu tenho a palavra dentro de mim, na minha boca, no meu coração, esta palavra é da fé. É uma palavra que não vem de mim, vem de Deus. Por quê? Porque é a palavra que nós pregamos. E nós não pregamos a nós mesmos, pregamos a quem? A Jesus Cristo. Ele é o verbo. Sendo ele o verbo, ele é a própria palavra. Se a palavra está dentro do meu coração, que é a minha mente, e a minha boca só expressa a palavra, o que mais eu preciso? As pessoas usam muito o termo, né? Que Deus tocou no meu coração. É porque veio algo na mente dela. Que algo iluminou dentro da mente dela. Só que, como eu disse, a mente, ela também gera mentiras. E tem pessoas que ficam muito pela questão vão muito pela parte bíblica, né? Por parte sei, por parte profetizo. Eu sei que você está passando por um problema, eu chego para você e falo, irmã, vai dar tudo certo em nome de Jesus, porque Deus tocou no meu coração. Amém. Palavra de conforto. Só que não posso dizer que isso foi uma profecia. Foi a mão de Deus. Falaram que Deus mandou, tipo, quando Deus fala, vai, fala para Deus, confirma, porque eu não quero passar vergonha, Pai, faz certinho, porque não envergonha o teu servo, que eu não quero agir por mim mesmo, eu quero agir pelo Senhor, e se possível, me dê uma oportunidade que numa palavra, sem ser indiretamente, eu possa falar isso que o Senhor quer que eu fale. É igual eu sempre falo, se Deus mandou falar com alguém, eu tenho chance de poder ministrar o louvor, ou de trazer a palavra, eu uso aquele momento para falar o que Deus mandou. Se a pessoa está ligada no Espírito, ela vai entender que é para ela. A palavra foi lançada. Eu falo, Deus. Só que tem hora que Deus fala, não, fala direto. Ela fala, tudo bem. Você quer que eu fale direto com ela, então eu vou lá. Mas tem hora que Deus fala, não, lança a palavra. Fala. Fala do modo ou a ferramenta que você tiver para falar. Mas fala. É o que eu faço. Eu vou e uso. Pastor, Sim. o Wellington, o obreiro Wellington, ele fez uma pergunta que eu não entendi muito bem. Faça. Pastor, as leis dos homens e as leis que salvam, elas podem transformar diante da fé? As leis dos homens, elas não transformam diante da fé. Porque é bem claro dizer, a lei humana, ela pode te levar a uma salvação de justificação por uma vida plena. Isso válido para judeus. Para não-judeus, esquece. Nós somos salvos pela fé. Lei humana não gera fé. Lei judaica não gera fé. Ao contrário, a lei judaica vai te afastar da fé e não te levar à fé. Mas as leis judaicas foi constituída pela lei espiritual também. Ela foi constituída em cima dos 10 mandamentos, só que dos mandamentos humanos. Assim, não matarás. Tudo bem. Então, todo aquele que tentar ou fizer um homicídio, esse vai ser julgado e vai ser condenado. Aí vem a lei humana. Então, quem cometeu um homicídio
vai pegar 30 anos de cadeia, como no Brasil, vai ter que cumprir 3/5. Em outras palavras, vai pegar 30 anos e vai ter que ficar 20 anos preso. Depois de 20 anos pode ser solto. Está perdoado. Calma aí. Já na lei de Deus é Já na lei de Deus é a morte. morte. Ou você vai ser perdoado, justificado por Cristo, ou é a morte. Já na lei humana, paga alguns anos preso e você está resolvido. Então, assim é fácil. Você vai, adultera, paga lá uma lei humana. Santa indulgência da Igreja Católica do século da Idade Média. A Idade Média era assim, a santa indulgência, a venda do perdão, da graça. Olha, você matou alguém, paga tantas propriedades, você está perdoado. Você adulterou, faz o seguinte, 5 cabeças de boi, 10 Ave Maria, 10 Pai Nosso, está perdoado. Quem aqui já fez primeira comunhão vai saber o que eu vou falar. Você vai lá para a Eucaristia, o padre fala, o que você fez, meu filho? Você tem 10, 11, 12 anos no máximo ali no período. Quando você faz no período, né, certinho. Ah, você fez isso? É o seguinte, então, vai lá, tantos Ave Maria, tantos Pai Nosso, e tá tudo resolvido. Mas é uma questão que você fala assim, é só eu fazer isso, eu estou perdoado? É, porque Deus está te perdoando, mas você tem que fazer isso. Eu estou vendendo para você algo. É lei humana. A lei humana, ela vende perdão. A lei humana chega para você e fala, você quer ser curado? Você quer ser libertado? Você quer ser restaurado? Você quer encontrar Deus? Tá aqui o envelope. Encontro com Deus. Meu filho, para que eu quero um encontro com Deus no envelope? Eu dobro o meu joelho, eu vou falar com Deus. Quando você fala assim, ó, oferta alçada, é uma coisa, é Bíblia. Agora eu falar, dá tanto que você vai encontrar Deus. Oferta alçada, algo que traz peso. Sim. Agora, todo culto, toda hora, cada momento, segunda-feira, envelope e tal. Quarta-feira, sexta, sábado, domingo, para não ficarmos fora, envelope do feriado. Tem igreja que é vinda da indulgência. Voltando aqui, a palavra tem que estar dentro de nós. Olha só o que fala, a boca fala do que o coração está cheio. Que coração esse? A minha mente. Eu falo daquilo que está cheio a minha vida. Se eu não estou cheio de Deus, do que eu vou falar? Tem gente que fica bravo. Porque você está perto da pessoa, ela só quer falar de Deus. O bispo até falou isso aí ontem, do contexto do crente vazio. Não é nem do crente fraco, do crente vazio. Porque o crente vazio, a mente está o quê? Vazia. A mente não tem nada. Aí o que acontece com ele? Ele fica, mas eu não consigo fazer. Eu tento, mas não consigo. Você lê a Bíblia? Quando vem na igreja. Mas, irmão, você precisa ler a Bíblia. Mas eu não sei ler a Bíblia. Irmão, venha para o culto de estudo, então. Irmão, mas aí eu vou ter que vir 2 dias na igreja, na semana? E aí? Eu vou ter que vir 2 dias na igreja na semana? Irmão, se você puder, venha 7. Você mora do lado aqui? Venha todo dia, abra a igreja, por favor. Você quer a chave da igreja para abrir a igreja? Por quê? As pessoas hoje elas não querem pagar um preço. Elas só querem receber. Eu quero ir no culto, ouvir uma palavra e sair cheio da palavra. Só que eu vou sair cheio da palavra, chegar lá fora, eu vou estar vazio. Por quê? Eu não tenho conteúdo para abranger e segurar aquilo dentro de mim. Eu não tenho como sustentar aquela palavra que eu recebi. Por quê? Depois de 2, 3 dias, eu já estou vazio. Eu não fiz uma manutenção.
A boca fala do que o coração está cheio. E Paulo deixa bem claro, a palavra da fé tem que estar na nossa boca e no nosso coração, para que nós possamos pregar. Salomão, escreva, guarde. Ate na tábuas do teu coração as palavras do Senhor. Ata na tábua do teu coração. Ou faça como Davi. Senhor, Salmo 119, a tua palavra escondi, guardada no meu coração. Aí a gente fala, coração aqui? É complicado. A gente pensa assim, no meu coração. Uma vez a pessoa tem umas igrejas que fica assim, né? Tem o hábito comum. Coloque a mão sobre o seu coração e vamos falar com Deus. Senhor Deus, sai. Não. Você falou alguma coisa aí, pastor, em relação da igreja, né? Sim. Vai lá, você esmaga. Quando você erra, mesmo você estando na presença do Senhor, é uma dúvida também que eu tenho. Ah, sim. Até assim. Assim, vamos supor que vamos supor não, estamos na presença do Senhor, mas você errou, ou na atitude, em pensamentos, em gestos, seja lá qual for. E na mesma hora, o arrependimento vem. Sim. O que faz você se arrepender profundamente e te pedir perdão para Deus? É o Espírito Santo do Senhor que te convence do erro e pede perdão? Vamos lá. Vamos explicar por partes isso aí. Uma pergunta bem interessante e é a dúvida de muitos. Quando eu erro, e quando depois que eu errei, aquilo bate dentro de mim, e eu fico com um peso, por que eu fico com um peso? Primeiro ponto. Quando eu estou na presença de Deus, eu sei que eu fiz algo que desagradou a Ele, vem o peso da culpa. E quem me traz o peso da culpa? O Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai te cutucar e falar, você errou, você errou, você errou. Mas não quer dizer que o peso da culpa gerou arrependimento. Ele pode gerar remorso. Que eu posso chegar e errar de novo. E errar de novo. E o Espírito Santo vai estar sempre lá me falando, você errou. Até que chega uma hora que ele fala, cansei. Aí ele vai fazendo isso, ó, você errou. Você errou. Você errou. Você errou. Chega uma que está assim, você errou. Você errou. Aí você só ouve o errou. Oi? Então, mas é isso que eu estou querendo saber. Mas quando vem um arrependimento de verdade, que você não erra por aquela mesma situação. Porque a pessoa sempre, de uma maneira ou outra, está errando. Mas o arrependimento verdadeiro, você não faz o mesmo ato. O arrependimento verdadeiro é aquele que você aceitou o conserto. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. Ele te convence que você pecou. Agora, como eu estou no pecado, eu estou fora da graça. Aí eu tenho que usar o livre-arbítrio. A aceitação. O verdadeiro arrependimento, ele não vem pelo Espírito Santo. Ele vem pela minha atitude. Isso eu queria saber. Se eu não quiser, eu não vou mudar. Deus não muda ninguém. É a própria consciência que te cobra, né? Que você errou ou não. A própria consciência que cobra, vamos dizer assim, que não é a consciência que cobra. É a nossa mente, a nossa alma que nos cobra. Então ela faz o seguinte, a nossa alma, ela está cobrando você, falando, você errou. Até o ponto que você vai se convencer pelo Espírito Santo que você errou. Aí você vai ter que tomar uma atitude. Mudar ou não. Deus não muda ninguém. O homem que aceita ser mudado. Deus não chega e fala, eu vou te mudar. Ele fala, eu te ofereço a mudança. Você aceita? É o contexto de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, aí eu
entrarei. Se você abrir a porta. Para acontecer, tem que fazer o quê? Eu tenho que abrir a porta. Ele não vai invadir. Ele vai querer que eu abra a porta. Isso é um ponto forte. Então, o verdadeiro arrependimento mesmo, ele vai ser gerado pelo Espírito Santo, que vai te convencer. Agora, para que eu administre isso, eu tenho que aceitar, querer e fazer. Aí sim. Aí eu mudo. Mas tem que ter o eu primeiro. Tem que ter o meu querer primeiro. Amém? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Versículo de número 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Olha só que bonito. Versículo 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, seja ele judeu, grego ou qualquer gentil. Por quê? Porque o Senhor é o mesmo Senhor de todos eles. O mesmo Deus de Israel é o Deus que nós servimos hoje pela graça de Jesus. E ele fala aqui no final do versículo 12: porque ele é rico para com todos os que o invocam. O que significa rico para com todos que o invocam? Que ele é grandioso, que ele é galardoador. Galardão é você dar bênçãos, é você entregar bênçãos. Então ele entrega grandes bênçãos. O que a gente pode entender com isso? A confissão pela boca, a palavra. Todo aquele que nele crer não será. Como que eu creio em Jesus? Quando eu confesso com os meus lábios, com a minha boca e com o meu coração. Olha o que Deus fala lá no Velho Testamento para o povo: me falas com a boca, mas o coração está longe. Me professa com os lábios, mas o coração está longe. Quando eu passo a crer, eu passo a ter dentro do meu coração, na minha boca, na minha vida, que Jesus, que Deus, que o Espírito Santo são o Senhor e é Ele que eu vou servir. Ponto. Não importa se eu sou grego, se eu sou judeu, se eu sou gentil, importa que eu creio na salvação. E para crer eu tenho que abrir a minha boca. Versículo 13 ao 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ponto. Olha só. A repreensão aos escolhidos a pregar o evangelho. Primeiro ponto. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual que é a minha obrigação? Invocar o nome do Senhor. Ensinar as pessoas a invocar o nome do... Mas, irmão, então só eu invocar o nome do Senhor e eu vou ser salvo? Seria fácil assim. Mas não falou que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo? Calma. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não se ouviram? E como virão se não há quem pregue? E como pregarão se não foram enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas, ou as boas novas. Olha só. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Beleza. Mas para que eu invoque o nome do Senhor, tem que ser pregado para mim a palavra do Senhor. Tem que ser mostrado para mim a palavra do Senhor. Como que eu vou invocar se eu não conheço? E como que eu vou conhecer se ninguém pregou? E como pregar se ninguém foi enviado? Em Atos os apóstolos que tinham uma escultura, né, que era o Deus desconhecido, né? Sim. Ele chega em Éfeso. E lá em Éfeso eles têm lá os templos. E Paulo chega e fala: e aqui? Aí eles falam assim: então, sabe aquele Deus que os judeus pregam e que os gentios agora que estão seguindo a esse Cristo pregam?
A gente não tem uma imagem dele, então isso aqui é o altar para ele. Aí ele fala, muito bem, é aqui que eu vou ficar. E começa a pregar. Ali naquele altar. E as pessoas começam a chegar. Entra nesse contexto. Entra nesse contexto. Como pregar, como invocar se não há quem pregue, como pregar se ninguém foi disposto a ouvir e foi disposto a ser enviado. Aí você fala, mas é só invocar o nome do Senhor? Eu só posso invocar a Jesus, a Deus, a salvação, quando eu conheço. Quando ele fala aqui, portanto, todo aquele que invocar, o que significa invocar? Clamar com o coração, com a alma, o entendimento racional. Você só invoca algo quando você tem plena certeza daquilo. Um exemplo. Vamos invocar uma emenda na Constituição. Eu tenho que ter certeza do que eu estou fazendo, porque eu vou mudar a vida de todo mundo. Quando eu invoco algo, eu estou criando um decreto. Eu estou firmando algo, e aqui não é humanamente, aqui é celestial. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Quer dizer, eu estou invocando. Eu só posso invocar quando eu tenho autoridade. Só posso invocar quando eu tenho comunhão. Eu invoco a presença do Senhor nesse lugar, porque eu tenho autoridade para fazer isso. Vai uma pessoa qualquer falar, eu invoco. Invoco o quê? Certa vez, um homem chega na cidade e vê lá uma pessoa endemoniada e fala, eu te mando embora agora no nome do Deus, do Cristo que Paulo prega. Lá em Atos 19. O demônio olha para ele e fala assim, eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas quem é você? Não te conheço. Então, quer saber de uma coisa? Vou te dar um pau agora. Vou te arrebentar. Vou te fazer correr pelado pela cidade. Foi embora, sem nada. Literalmente. Esse pôde dizer, sou pobre, cego e nu. Não, ele invocou o nome de Jesus que Paulo prega. Mas ele não tem o quê? Autoridade. Como que eu posso ordenar algo se eu não conheço? Como que eu posso usar... eu vou usar o nome da irmã. Cheguei lá... Não, porque a irmã Valdenice me permitiu. Aí ele fala assim... Ela te conhece? Não, mas eu estou falando que ela me permitiu. Alguém não pode usar o seu nome se não tiver o quê? Autoridade para usar o seu nome. Eu só posso te representar em algum lugar se eu tiver um documento que me dê a autorização para te representar. Senão eu não posso. Por isso que fala, nós somos embaixadores de Cristo. Porque nos foi dado o quê? Autoridade para falar em seu nome. Então, no nome de Jesus. Autoridade que foi nos dada. Então, como que eu vou invocar o nome do Senhor para ser salvo, se não foi me dado autoridade para isso? Se não foi me dado direito para isso? Aí Paulo começa a repreender o povo. Cadê os escolhidos para pregar? Cadê os escolhidos para falar? Cadê? Ele está chamando. Ele fala, para invocar tem que ter autoridade. E como eu vou ter autoridade se ninguém que tem autoridade está pregando para mim? Eu já fui em igrejas que o irmão que estava sentado tinha autoridade que o pastor não tinha. O demônio manifestava, era o membro que expulsava o demônio. Que o pastor ficava lá horas montado lá e não sei, tirava o demônio. Aí ia lá o membro lá, em nome de Jesus, sai. Foi embora. Eu já vi coisas dessa acontecer, eu ficava assim, como pode? Cadê a autoridade? Porque hoje ser nomeado no altar é uma coisa. Ser escolhido do Senhor para estar no altar é outra. Tem pastores que compraram o seu diploma pela teologia. Sou pastor porque eu fiz teologia. Eu sou uma pessoa que vivo da hermenêutica, da exegese, da
maiêutica e tudo mais que termina comêutica. Por isso eu sou hoje considerado pastor. Tem pessoas que se consideram pastores por causa da teologia. Teologia é um acréscimo, não é tudo. É um acréscimo. Um pastor tem que ter conhecimento teológico para ser um bom pastor, para instruir sua igreja, para ensinar sua igreja. Paulo deixou bem claro para Timóteo, olha, para dirigir uma igreja, você tem que ser dotado na palavra, no conhecimento. Então, você tem que ter o conhecimento. Só que o cara esqueceu da outra questão. Tem que ter uma vida com Deus, uma vida de busca do Espírito Santo, uma vida de comunhão, uma vida de autoridade espiritual. Não tem. Já vi pastor ficar pondo a mão no demônio, expulsando. E não sai. Aí fala, cansei, vou embora. Cansei. Tá cheio disso hoje. Por quê? Acha que teologia expulsa demônio. Acha que teologia muda a vida. Não. Teologia te acrescenta. Mas não é o que te torna o escolhido. Ser escolhido é ser escolhido. Você se auto-escolher é outra coisa. Vamos lá para a parte mais importante desse capítulo, que é essa. Versículo 16. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? É o versículo 16. Olha só. Aquele que ouve a voz do Senhor não peca, mas se enche de fé. Olha o que Paulo fala aqui, ó. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Aí no versículo 17, Paulo continua falando, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Muitas pessoas só pegam essa parte. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Mas, tudo bem. Mas por que você está falando isso? Um dia eu questionei. Peguei lá um pregador que se achava o mamãe e perguntei para ele. Neófito na fé ainda, novo. Mas por que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus? Por que você está falando isso? Não, porque quando eu prego, que quando nós pregamos, a palavra entra e ela gera fé, e as pessoas mudam. Mas não, tudo bem. Mas por que você está falando isso? Por qual sentido você está usando isso? Por qual contexto você está usando isso? Você é muito sistemático. Eu falei, não sou sistemático, só quero entender a coisa, só quero entender o contexto. Para entender por que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra. Eu sei que se eu ouvir a palavra, Deus vai falar comigo, mas por que a fé vem pela palavra? Aí eu tive que correr atrás da minha própria explicação, porque existem muitos pentecostais que ficam assim, procurem Deus, desça na madrugada, às 3 da manhã, e Deus vai te revelar. Irmão, vai ler a Bíblia. Lê a Bíblia, aí fala, Senhor, revela-me a tua palavra. Aí sim. Não adianta eu ficar buscando uma coisa que eu não entendi. Senhor, me revela a tua palavra e fala, você buscou o conhecimento? Você buscou saber? Você buscou no Google? Eu falei, não, então vai lá. Depois que você for lá e você ora comigo, eu vou te esclarecer melhor. Mas primeiro cria um conhecimento para mim poder falar com você. Como que eu vou falar com você se você não entende a minha voz ainda? Eu falei, então tudo bem, deixa eu entender a palavra para entender a sua voz. Aí eu entendi o versículo 16. No finalzinho dele, Senhor, quem creu na nossa pregação? Ponto. A resposta é clara. Por que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra? Eu estou aqui pregando. Pode estar 100 pessoas aqui sentadas nessas cadeiras azuis, lindas e maravilhosas. Só vai se encher de fé aquele que ouviu a palavra. Aí você vai falar para mim, mas irmão, então sem se encher de fé? Não. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Muitos estão aqui dentro e só estão escutando. O que é escutar? Eu estou aqui falando.
Professor de escola. Você tem 50 minutos para dar uma aula. Só que ela só dura 15 minutos. Que depois disso, a criança para de te ouvir. Ela fica pensando, quando ele terminar, vai vir a aula do próximo. Isso na escola, mas na igreja. Quando o pastor terminar de pregar, ele vai fazer o quê? Ele vai orar. Pelo que está falando aqui, acho que ele vai ficar buscando o Espírito Santo. Aí vai começar aquele irmãozinho ali e começar a dar uns glória. Então, eu tenho que me preparar aqui, porque ele vai dar um grito daqui a pouco ali e não vai parar. Aí quando ele fizer isso, ele vai fazer a oferta. Depois da oferta, ele vai dar os recados e já termina o culto. Acho que mais umas meia hora eu já estou indo embora, eu vou para casa, comer uma comidinha que eu estou com fome. E o pastor pregando. E a pessoa tá lá. Aí ela olha pro lado assim e pensa, né? Nossa, aquele irmão ali não se enxerga, acho que não tem espelho em casa, né? E a pessoa tá pegando, aí a igreja fala, aleluia, ele, glória a Deus. Tem muita gente que tá do automático. É a igreja que glorifica, glória a Deus, amém, 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 cadê? Receba. Oi, eu tô recebendo. Recebeu o quê? Tanto receba mais. Ele não sabe, ele só está A pessoa se desliga. Ela começa a pensar em coisas. Ela fica num conflito dentro da mente dela, dentro do coração dela. Ela não consegue focar na palavra e deixar a palavra entrar dentro dela e, tipo, rasgar ela. Como diz em Hebreus, uma espada de 2 gumes que entra entre a alma e o espírito. Ela não consegue. Mas aquele que está nesse lugar, ouvindo a pregação, olha o que Isaías fala. Mas, Senhor, quem creu na nossa pregação? A resposta é essa: aqueles que ouviram. Porque os que ouviram, creram, e crendo, gerou neles a fé, porque ouviram a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir pela palavra, porque eu só posso ouvir a palavra quando eu creio e eu estou ligado na pregação. É muito maravilhoso o louvor. Eu vivi anos da minha vida pensando assim, estava conversando com o Marcelo ontem, falei, olha, eu passei anos da minha vida pensando assim, nossa, só louvou 2 hinos hoje, 3 hinos hoje. Que chato. Eu vim na igreja tocar, só toquei 3 hinos. Que chato. Podia ter mais louvor, ficar lá 1 hora cantando vários hinos. Até um dia que eu comecei a entender essa palavra. Não é louvor, é pregação. Se eu quero fé, eu tenho que ouvir pregação. Não é ficar ouvindo? Não, irmão, eu vou ouvir um louvor tal, porque eu vou me encher de fé naquele louvor. Não vai. Não vai. Eu vou mexer de fé quando eu estiver na pregação, ouvindo a palavra e recebendo a palavra e crendo na palavra. E quem é a palavra? João capítulo 1 diz, o verbo estava com Deus e o verbo era... Verbo é palavra. Ele falava de Jesus. Jesus é a palavra, Jesus é o haja de Deus. O Espírito Santo estava sobre a face das águas. E Deus disse, haja. O haja é a palavra, é o verbo. Quem é o Criador? Quem é aquele que operou a boa obra? Jesus. Aquele que operou a boa obra em nossas vidas? Jesus. Aquele que operou a criação do mundo? Jesus. Ele é a palavra. Quem ouviu a pregação? Aquele que ouviu a palavra. E aquele que ouviu a palavra, ele se encheu de fé. Tem como eu ter uma vida cheia de fé sem ouvir a palavra de Deus? Tem como? Não. Eu posso louvar e não vou chegar a lugar nenhum. Eu posso orar e não vou chegar a lugar nenhum. Agora, quando eu começo a ouvir a palavra de Deus, a minha mente começa a mudar, o meu coração começa a mudar, o meu entendimento começa a mudar, a minha oração fica eficaz, o meu louvor se torna adoração e tudo se torna melhor. Não adianta eu ter 3 horas de oração e 5 minutos na leitura da palavra do Senhor. 5 minutos em buscar deixar o Espírito Santo ministrar em mim a palavra dele. Tem vezes que eu vou orar e eu começo a ler a Bíblia. Aí eu começo a ler a Bíblia, eu começo a orar em cima daquilo que eu estou lendo. E é uma coisa fenomenal. Eu estou lendo,
e eu tô ali orando e Deus está pregando para mim naquele momento e é uma coisa que eu fico, o que está acontecendo? E Deus começa a mover no meu coração, eu começo a ler, eu leio um versículo e começa a vir aquela ministração. Eu começo a falar, mas Senhor, como que isso pode acontecer? Como é que isso vai acontecer? Como é que esse milagre vai acontecer? Como esse poder vai acontecer? Aí ele começa a me responder, eu fico conversando com Deus e ele ministrando para mim. Eu falando com ele falando comigo. Eu falando com ele falando comigo. Versículo 18. Diz assim para nós. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura, Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. Ponto. Para aqui no versículo 19. Todo mundo ouviu falar de Deus, da palavra. Só que Deus colocou o povo no meio de povos que não eram dele para provocar a ira. Mas por que Deus queria provocar a ira? Porque Deus queria mostrar para eles uma coisa. Eu amei o mundo. Se vocês não quiserem ser plano da minha salvação, eu tenho o mundo inteiro para salvar. Eu não preciso de uma humanidade. Eu preciso de um homem. Não preciso de um povo, preciso de um justo. Ele não precisa das pessoas. Ele precisava de um alguém. E ele queria provocar a ira para o povo entender o quê? Entenda que vocês não são melhores do que ninguém. Eu amei o mundo. João 3,16. E Deus amou o mundo. Ele não amou o judeu, não amou o grego, não amou o egípcio, o babilônico, o brasileiro, o americano. Ele amou o mundo. Ele amou a cada um de nós. Versículo 20. Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que me não buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Sabe o que ele está falando aqui, nesse momento? De nós. Nós não os buscávamos, mas o achamos. Nós não queríamos mais, tivemos ele, não perguntava sobre ele, mas encontramos a ele. Aquela pergunta do começo. Quem criou Deus? Você só pergunta quem criou Deus quando você quer conhecer Deus. Porque quando você tem curiosidade de saber quem é Deus, você pergunta, mas quem criou Deus? Como Deus é? Como que Deus faz? É pergunta de um curioso que quer conhecer a Deus. Ele fala, me manifestei àqueles que não perguntavam de mim. Aquele que pergunta demais, mas como que Deus faz? Como que Deus é? Esse nunca vai encontrar Deus. Aquele que fala, Senhor, eu não quero perguntar. Eu só quero uma coisa. Viver. Só quero viver. Eu não fico perguntando, Senhor, mas como tu és? Não, eu falo, Senhor, tu és grande, maravilhoso, poderoso, mas só quero uma coisa. Seja meu Deus. Seja o meu Senhor. Ele se manifesta a nós. Um povo foi escolhido, mas a quem ele se manifestou? A nós. Olha que maravilhoso. Por que ele se manifestou a nós? Por causa do versículo 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Esqueci de falar uma coisinha aqui do começo do versículo 17. As duas primeiras palavras do versículo. De sorte. A fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Mas ele começa a falar o quê? De sorte. O que é de sorte? Marcelo? De sorte? Que nós estávamos conversando ontem. Eu acho que escolhido. Vamos dizer que de sorte seria... Olha, parabéns que a fé não é injetada. A fé é lançada. De sorte que aquele que quer ouvir, recebe. É uma sorte, porque imagina só, se eu só pudesse pregar para quem fosse salvo.
De sorte que eu posso pregar para quem não é salvo e ele possa se converter dos seus maus caminhos através do Espírito Santo. O de sorte significa o quê? Lançar teu pão sobre as águas. E ele vai retornar para você. Sim. Esse de sorte é como se fosse um alívio, no caso. Né? Isso, um alívio. Fala assim, olha, ufa, que bom que não é por obrigação. Você prega. Se eles quiserem, eles recebem. Tipo, eu dou o presente. Se eles quiserem receber, amém. Se não quiser, foi dado. O de sorte falou tudo, alívio. Tipo, você pregou? Pregou. Quem ouviu tá salvo. Quem não ouviu foi pro inferno. Pronto. Acabou. Simples. Para de se atormentar. Vai pra casa dormir. John Edward, ele fala isso. Ele fala assim: eu preguei, eu anunciei, de sorte que vocês recebam e não vão para o inferno. Quando ele começou a falar isso, as pessoas começaram a vir. Como assim? Por que você está falando isso? Eu estou pregando. A destruição vai chegar sobre vocês. Antes que eu tivesse conhecido do que? Conhecido e não pratiquei. Olha só, dê sorte. Tipo, a minha parte eu fiz. Quem tem fé, quem ouviu, recebeu, se cheio de fé. Olha só, o versículo 17, ele liga com o versículo 13. Para eu receber o versículo 13, eu tenho que entender o 17. De sorte eu ouvi. Aí eu vou no versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu só posso invocar quando eu ouvi a palavra e a palavra gerou em mim uma fé. Essa fé que a palavra gerou em mim, eu vou poder invocar o nome do Senhor para ser salvo. Entendeu isso? Um versículo liga ao outro. Para finalizarmos, versículo 21. Mas contra Israel diz. Versículo 21. Vamos lá. Para finalizarmos. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Povo rebelde e contradizente. Um povo mentiroso. Povo que fala que me ama, mas só eu falar não, bate o pezinho e fala: vou para Baal. Vou buscar Baal. Baal era um demônio que fazia sacrifícios como se fosse vamos dizer assim, uma entidade, uma potestade, né? Baal seria uma potestade que agia como Emanjá nos dias de hoje. Ele tinha um grande poder sobre o território. Tanto ele quanto Moloque. Eram deuses de sacrifícios humanos. Eles sacrificavam pessoas para a adoração. Baal, ele era muito enriquecedor. Ele dava riquezas, mas também trazia desilusões, iras e guerras. E matava todo mundo através das riquezas. Ele dava riqueza, mas matava. Então, aqui Deus fala assim para Israel: olha, estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Imagina ele falando isso para um povo hoje, a igreja hoje. Eu estendi as minhas mãos para um povo rebelde. Que eu preguei, levei homens e mulheres para levar o evangelho e eles fizeram o quê? Rejeitaram a minha voz. Contradizente, vinha na igreja, mas pecava. Vinha na igreja, mas não queria viver a palavra. Vinha na igreja, mas não queria viver a minha vontade. Aonde isso tem sentido? Aonde isso faz sentido? Israel fez isso. E olha, muitas pessoas hoje fazem o mesmo. Elas vêm na igreja, ouvem a palavra, Deus estende a mão, Deus abençoa a pessoa, ela vira as costas e vai embora. Entra em contradição com aquilo que ela queria fazer. Ou muitas das vezes está pregando, está louvando, está fazendo tudo. Na primeira dificuldade, larga tudo, vai embora e fala: não quero mais. Desisti. Não é para mim. Desisti de Deus. Hã? Tem muitos que vinha para a igreja e hoje se tornam
encontra uma beira do abismo, né? Estão desviados porque eles não encontraram de verdade Deus. Não se converteram de verdade. Não Né? se converteram de verdade, eles precisam se converter de verdade. Eles só encontraram ali um alívio momentâneo, mas não encontraram de verdade Cristo. Só o alívio momentâneo. Depois que as coisas resolveu, vamos embora. Seguimos caminhos. É porque eu estou vendo muita gente sendo desviada. Aqueles que não tiveram ainda um verdadeiro encontro com Deus. Eu conheço, em frente à minha casa, a família toda está desviada. Eu posso falar por testemunho próprio. Eu, na minha final de adolescência, início da minha juventude, eu cansado da igreja, sim, não de Deus, de igreja, porque eu vivia a minha vida inteira dentro da igreja. E eu falava, eu não sei de nada lá fora. As pessoas falam, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo outro, e bababá. E você? Ia crescer. Fiquei na igreja. O que você fez de errado? Nada assim, tipo, não matei ninguém, não fiz. Fiquei dentro da igreja. Aí eu ficava assim, eu falei, não, Deus, eu vou me desviar. Vou seguir os caminhos. Sabe aquele filho que sai de manhã e fala, eu vou embora de casa? Sei. Fui eu. Aí no final da tarde ele volta com a mochilinha, aí ele fala, mãe, voltei. Ela fala, voltou da onde? Se você nem tem que ir embora. Eu pensei que eu tinha ido, eu já comentei isso. Eu fui, não, tô desviado. Depois de um tempo eu voltei para a igreja e falei, bispo, tô voltando para a igreja. Ele, voltando da onde? Eu passava um tempo e falei assim, pensei que você tava de férias. Pensei que você ficou uns dias de férias, estava meio cansado. Logo no início que eu vivia no mundo, logo no início que eu vivi, todo mundo tentou me evangelizar, mas como eu combinava a gente, era evangelho, não suportava. Não é verdade, porque eu fui batizada já nas águas, meu pai, minha mãe, tudo é evangelho. Mas isso já foi história do passado, que vem, que me constrangiu, que me deixou triste, que me deixou decepcionada. Então, isso é outra história. Então, muitas pessoas têm. Então, eu fui numa igreja na Zona Norte, tão pequenininha, só tinha 5 pessoas e um pastor. Uau. Olha como Jesus ele é maravilhoso. Ele pregou uma palavra que isso vai fazer já uns 16 anos, ficou gravado na minha mente. Ele pregou a mentira, porque eu mentia, viu? Eu mentia para agradar as pessoas, eu mentia, para satisfazer aquelas pessoas que estavam do lado. E ele pregou uma palavra da mentira, que se você me perguntar na Bíblia, eu procuro e não encontrei ainda. É a história da mentira. Então ele fez 2 sacos. O saco que enchia, o saco que o bicho colocava tudo que não precisava. Isso ficou tão gravado na minha mente, que isso me perturbou tanto de mim. E eu falava, não, eu não quero mais mentir. E foi quando eu comecei a me chamar a atenção no Evangelho. Você ouviu a pregação e a palavra, ela entrou no teu coração e algo começou a ser gerado lá dentro. E aquilo ficou, eu tentei buscar. Ele tentou buscar, porque foi a palavra, que aqui na Bíblia tem, eu só não sei qual é o versículo. Que só fala mais de mentira. Pessoas que mentem. Se eu não me engano, está lá no livro de Provérbios. Que ele vai falar sobre as mentiras. Um capítulo que também eu não entendia, na época, que eu não conhecia nada. Aí falei para a pessoa que me ligou de hoje em diante, nunca mais eu vou mentir. Queiram gostar de mim ou não. Eu vou ser uma pessoa verdadeira. Nunca mais vou mentir para agradar ninguém. Mas isso ficou gravado até hoje na minha mente. E depois que estou na igreja, aqui mesmo, porque foi aqui que eu me converti, e estou até hoje, eu falei, vou sair da igreja. Não quero mais ficar na igreja. Não quero mais nada. Fiquei quase 3 meses na igreja. E assim, quando Deus ele tem um propósito, ele não deixa você se perder. Acordei uma noite, ele levanta e vai para a igreja. Porque é lá que eu quero que você viva.
E eu já estava procurando outra congregação. Mas, como se fala, quando Deus quer que você permita um lugar, Predestina um caminho. Ele não deixa até hoje. Então, de lá para cá, é quando eu entreguei minha vida verdadeiramente e estou na presença de Deus até hoje. Olha Se eu aí. disser que eu vejo muitas pessoas pregando bênçãos e glórias. Estou falando desses financeiros. Sim. Se eu disser que eu fiz isso nunca, eu nunca tive essa oportunidade. Mas eu tive muita oportunidade para mim e a salvação que Deus me deu. A salvação, conhecer a verdade, porque foi através de que conheci a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade, quando as pessoas veem, eu falo, opa, é assim que o meu pastor me ensina. Então, porque é difícil ser numa igreja para te ensinar a verdade. E acaba você, eu entro na igreja, e você olhar assim e falar, Deus, eu não posso ser verdade. Entendeu? Então, por isso que eu falo, quando Deus fala com você, você pode demorar o tempo que demorar. Ela fica gravada em tua mente. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Deus me libertou da bebida, do cigarro. Entendeu? Libertou de muitas coisas. Olha, Deus foi tão misericordioso comigo. Quando eu parei de fumar, eu passei 4 anos cheio de fumaça. Como Deus fala, eu vou tirar você do cigarro, mas não vou deixar você sentir o cheiro. Então a pessoa passava para mim e não sentia. Porque o cheiro é que te faz voltar para isso. É o que te atiça as emoções que você já sentiu. E Deus tirou de mim 4 anos só. Uau. 4 anos. Eu sentia paladar, eu sentia cheiro de tudo, menos cigarro. Amém. Hoje eu passo assim. Como que diz? Agora você está sentindo que você está em guerra. Mas eu passei 4 anos. Isso é uma verdadeira mudança de vida. É igual eu falo. Aquele que realmente aceitou o chamado do Senhor, ele não volta atrás. Por mais que ele esteja fraco, às vezes desanimado, porque não adianta você falar assim, não, vou estar no evangelho e a vida inteira eu vou estar firme, vou estar bem, vou estar forte. Não. Tem dia que você vai levantar e você vai falar assim, hoje eu acordei igual a Jó, sentindo só, me sentindo largado, me sentindo um pó, me sentindo nada. Mas Deus fala, mas é só hoje. Porque a alegria vem pelo amanhã. O que a Bíblia nos diz, né? Que nas nossas fraquezas, o Senhor nos mostra as nossas forças. O Paulo mesmo fala, na minha fraqueza eu me torno forte. Os profetas ainda falam lá atrás, diga ao fraco, eu sou forte. Então isso é importante a gente entender. Para a gente finalizarmos aqui o assunto, para que eu encontre a salvação, a justificação pela fé, eu tenho que encontrar na minha vida algo que vai me levar a isso. Eu tenho que passar a crer em Jesus. Eu só passo a crer em Jesus quando a pregação, o evangelho, ele é de uma forma sobrenatural colocada no meu coração. Quando eu paro para ouvir e ouvir de verdade. Não importa o lugar, eu vou ouvir e ele vai entrar dentro de mim e vai fazer uma muralha que eu vou poder invocar o nome do Senhor e clamar pela salvação. Porque eu não vou querer viver coisas erradas. E quando aquilo acontecer, vai ter o Espírito Santo que vai me convencer do mau caminho e vai me tornar de novo para o caminho do Senhor, para que eu continue a minha trajetória. Não é que a teoria, né, uma vez salvo, sempre salvo. Não, isso não vai existir. Mas aquele que foi chamado para a salvação e aceitou a salvação, esse vai permanecer até o fim, porque ele teve um chamado para salvação. Ele aceitou o chamado de salvação. Aí você vai perguntar para mim, mas quem foi chamado para a salvação? Todos. Mas aquele que escolheu, aquele que aceitou o chamado, esse vai permanecer até o fim. E não é metade, é até o fim. Eu só consigo isso quando eu estou firmado na palavra. Coisas importantes na vida de um crente, oração e palavra.
Se você ora, parabéns. Se você lê a palavra, parabéns. Mas se você não faz os dois simultaneamente, você está fadado a um fracasso espiritual. Mas, irmão, eu oro, mas não leio a palavra. Fracasso espiritual. Eu leio a palavra, mas não oro. Fracasso espiritual. Porque eu só vou ter a palavra emanada do meu coração quando eu estiver em oração com Deus. E quando eu oro, mas não leio? Eu não busco ouvir a palavra, não busco entender a palavra, não busco me aprofundar na palavra. Ponto. Como que eu vou aperfeiçoar a minha oração, o meu diálogo com Deus, sendo que eu não estou lendo a palavra? Às vezes você está lendo ali 3, 4 versículos, não um capítulo, 3, 4 versículos, e você começa a ver a grandeza de Deus, você fica ali e já começa a entrar em oração. Senhor, como o Senhor fez tal coisa, como o Senhor operou, como o Senhor era no ano passado, o Senhor continua sendo hoje. Eu preciso disso, Pai. Você fez aqui nesse povo aqui, eu preciso disso na minha vida também. Senhor, eu quero te encontrar como esse povo te encontrou, como esse povo clamou. Às vezes a nossa oração tem que ser baseada nas escrituras bíblicas, sabe por quê? Porque Deus vela pela sua palavra. Se eu não estou na palavra, como que Deus vai velar pela minha vida? Como que Ele vai cumprir na minha vida se eu não estou na palavra? Eu tenho que estar na palavra. É lindo, maravilhoso você estar sempre madrugada orando e você ir lá e Deus falar com você grandemente. Você sabe que Deus está falando com você ali naquela altas madrugadas da manhã. Muito lindo. Eu acho que não tem mais riqueza no mundo melhor do que isso. E uma coisa é clara, quando eu oro, Deus começa a falar comigo e Ele vai falar como? Através da palavra. Impressionante. É através da E a palavra. da maneira qual você está necessitando ouvir. Quantas vezes eu cheguei e falei, Senhor, fala comigo, ministra no meu coração. Eu sentar e o pregador começar ali a pregar, muitas das vezes nem o bispo, era outra pessoa pregando, e Deus começar a falar comigo. Eu ficar, mas Deus, você não queria que eu falasse? Agora ouve a minha voz. Ponto. Quantas vezes eu cheguei aqui, né, ó, e Deus falou comigo através de você? Muitas vezes. Pois é. Principalmente de manhã. No tempo desses aí, eu estava me sentindo um fracasso, tão só, que a minha alma, ela gritava. E eu fui orar de madrugada e falei assim, eu preciso me incomodar. Eu estou me sentindo só. E Deus veio com a resposta para mim, maravilhosa. Filha, tu não está só. Eu estou contigo. Aí você se derrete toda, né? Porque ali é um confirmamento que Deus está te dando. Sim. Aí você se renova totalmente no outro dia. Aí vem aquela alegria, aquela emoção. Porque às vezes você sente isso. O ser humano sente. Nós somos dotados de emoções. Nós somos um serzinho emocional. Vamos orar? Curva suas cabeças. Santo Deus, amado Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Que a Tua palavra, Senhor, possa entrar em nossas vidas, em nossos corações e fazer morada. E que quando nós invocarmos o nome de Jesus, em nossas vidas venha haver autoridade, porque o Senhor ministrou sobre nós a Sua palavra, ó Pai. Não nos deixe, Senhor, perder-nos nos caminhos, mas nos guia para um caminho verdadeiro da salvação. Pai amado, muito obrigado por tudo que tens feito, tudo que vais fazer. Abençoe a cada vida, ó Pai amado, que pôde ouvir. A cada vida, ó Pai amado, que aqui se encontra neste momento. Porque tem se buscado aprender a Tua palavra, ó Pai. Entra com providência em nossas vidas, em nossas causas, em nossa casa, em nosso lar. Nos abençoe, esteja conosco, nos guardando e livrando de todo o mal. Em o nome de Jesus. Amém e amém.